Meu nome é Fernanda, tenho 32 anos e vivo em São Paulo. Há 5 anos, sofri um acidente de carro que mudou minha vida para sempre. Estava voltando do trabalho quando um caminhão invadiu a pista contrária e bateu de frente com meu carro. Fiquei internada por 3 meses, passei por 8 cirurgias, mas os médicos não conseguiram salvar minha perna esquerda. Foi amputada abaixo do joelho. Durante esse período difícil, conheci Eduardo no hospital. Ele era enfermeiro na ala de recuperação e foi extremamente atencioso comigo. Me ajudava com os exercícios, me incentivava nos momentos de desespero e sempre me fazia sorrir, mesmo quando eu só queria chorar. Quando recebi alta, Eduardo continuou me visitando em casa, trazendo medicamentos e me ajudando com a fisioterapia. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Ele me fazia sentir bonita mesmo com minhas cicatrizes. Depois de 1 ano de namoro, nos casamos. Eduardo parecia não se importar com minha prótese e sempre me dizia que eu era perfeita do jeito que era. Nos primeiros anos, vivemos momentos muito felizes. A vida seguiu seu curso. Consegui voltar a trabalhar como contadora em um escritório no centro de São Paulo. Caminhava com alguma dificuldade, mas conseguia me locomover bem com minha prótese. Eduardo trabalhava em um hospital particular na Zona Sul. Tínhamos uma rotina normal, íamos ao cinema, visitávamos amigos e planejávamos ter filhos. Porém, aos poucos, Eduardo começou a mudar. Primeiro foram pequenos comentários quando estávamos sozinhos. "Fernanda, você está demorando muito", dizia ele quando eu precisava de mais tempo para me arrumar. Ou então, "Não podemos ir à praia de novo? É tão chato ter que ficar só na areia." Eu entendia que ele pudesse ficar frustrado às vezes, mas tentava não deixar isso me afetar. As coisas pioraram quando Eduardo foi promovido a supervisor de enfermagem. Ele começou a ser convidado para eventos do hospital, jantares com médicos importantes e suas esposas. A primeira vez que ele me deixou em casa e foi sozinho a um desses eventos, disse que era porque o lugar não tinha acessibilidade adequada. Acreditei, claro, mas então vieram outras desculpas. "É só um happy hour rápido com a equipe. Vai ser muito cansativo para você. Você não conhece ninguém lá." Percebi que Eduardo estava envergonhado de mim, da minha deficiência. Ele que antes me chamava de guerreira, agora parecia querer me esconder. Uma noite, insisti em acompanhá-lo a uma festa de aniversário de um médico importante do hospital. Era no rooftop de um hotel luxuoso no Itaim Bibi. Coloquei meu melhor vestido, fiz maquiagem e arrumei meu cabelo. Eduardo ficou visivelmente nervoso quando disse que iria com ele. "Tem certeza? Vai ser muita gente, muito barulho. Você pode ficar desconfortável", ele argumentou. "Quero conhecer seus colegas, Eduardo. Faz quase 1 ano que você foi promovido e nunca conheci ninguém do seu trabalho", respondi decidida. Chegamos ao local e percebi os olhares curiosos quando entrei. Caminhava devagar, apoiada no braço de Eduardo, que parecia tenso. Cumprimentamos algumas pessoas, mas notei que ele não me apresentava adequadamente. Apenas dizia, "Esta é Fernanda", sem mencionar que eu era sua esposa. No coquetel, uma mulher se aproximou de nós. Alta, cabelos loiros, vestido elegante. Eduardo ficou ainda mais nervoso. "Eduardo, que bom te ver. Pensei que viria sozinho como sempre", ela disse, olhando para mim com curiosidade. "Oi, Amanda, esta é Fernanda, minha esposa." Ele hesitou ao dizer a última palavra. "Nossa, finalmente conhecemos a misteriosa esposa. Eduardo nunca traz você para os eventos, querida. Agora entendo o porquê", ela disse, olhando diretamente para minha perna. Senti meu rosto queimar. Eduardo não disse nada, apenas sorriu constrangido. Foi o primeiro sinal claro de que ele tinha vergonha de mim. Naquela noite, permaneci em silêncio no caminho de volta para casa. Eduardo tentou justificar. "Amanda é indiscreta. Não ligue para o que ela disse."
Mas eu já sabia a verdade. Nos dias seguintes, Eduardo voltou a sair sozinho. Eu ficava em casa me sentindo cada vez mais isolada. Decidi conversar com minha melhor amiga, Roberta. Ele está com vergonha de mim, Roberta. Sinto isso. Fê, você precisa confrontá-lo. Isso não é justo com você. Tentei conversar com Eduardo, mas ele sempre desviava do assunto. Você está imaginando coisas, dizia. Até que chegou o dia da festa de confraternização de fim de ano do hospital. Era um evento importante, com todos os funcionários e suas famílias. Eduardo nem me convidou. Quando perguntei sobre a festa, ele disse que seria apenas para funcionários. Mas naquela manhã, enquanto ele estava no banho, seu celular tocou. Era uma mensagem do doutor. Ricardo. Eduardo, não esqueça de confirmar se você e sua esposa vão participar do amigo secreto hoje à noite. Foi como um soco no estômago. Eduardo tinha mentido deliberadamente. Quando ele saiu do banho, mostrei a mensagem. Por que você mentiu para mim? A festa é para famílias também. Olha, Fernanda, eu só queria evitar uma situação constrangedora. As pessoas ficam olhando, cochichando. Constrangedora para quem, Eduardo? Para mim ou para você? Você sabe como é. Aquele lugar é enorme, tem escadas, ia ser difícil para você. Difícil para mim ou vergonhoso para você. Seja honesto pelo menos uma vez. Está bem? Sim, é difícil para mim. Você acha que é fácil ser casado com alguém como você? As pessoas perguntam, comentam, olham com pena para mim. Suas palavras me atingiram como facadas. Depois de 5 anos juntos, finalmente ele mostrava sua verdadeira face. Eu vou com você hoje à noite, declarei. Quero ver com meus próprios olhos como você age quando está com seus colegas de trabalho. Eduardo tentou argumentar, mas eu estava determinada. Naquela noite me arrumei com todo capricho. Coloquei um vestido vermelho que valorizava meu corpo, calcei meu salto especial adaptado para a prótese e fiz uma maquiagem impecável. Quando Eduardo me viu, ficou sem palavras. Chegamos ao salão de festas de um hotel na Avenida Paulista. O lugar estava lindamente decorado para o Natal, com luzes, árvores e enfeites por toda parte. Vários colegas de Eduardo vieram nos cumprimentar, surpresos ao me conhecerem. Então você existe mesmo? Brincou um médico idoso. Eduardo nunca traz você para nossas confraternizações. Sorri educadamente enquanto observava o desconforto de Eduardo crescer. A festa estava animada, com música ao vivo e um buffet delicioso. Eduardo permaneceu ao meu lado por um tempo, mas logo encontrou uma desculpa para se afastar. Fiquei conversando com algumas esposas de médicos que foram muito simpáticas comigo. Depois de alguns minutos, percebi que Eduardo estava do outro lado do salão, conversando animadamente com Amanda, a mesma mulher loira da festa anterior. Eles riam e pareciam muito à vontade. Decidi me aproximar. Quando cheguei perto deles, ouvi Eduardo dizer algo que jamais esquecerei. Às vezes é difícil, sabe, ter que carregar esse fardo. Não era isso que eu planejei para minha vida. Amanda colocou a mão no braço dele em um gesto de consolo. Você é um santo, Eduardo. Nem todo homem aguentaria. Fiquei paralisada a poucos metros deles sem que me vissem. Meu coração parecia ter parado. Eu era um fardo para meu próprio marido. Nesse momento, o doutor, Ricardo, diretor do hospital, subiu ao palco para fazer um discurso. Eduardo e Amanda se juntaram ao grupo próximo ao palco, e eu me aproximei sem que eles percebessem. Quero agradecer a presença de todos nesta noite especial. É um prazer ver nossas famílias reunidas, começou o diretor. Este ano tivemos conquistas importantes no hospital, e muito disso se deve ao trabalho excepcional de nossa equipe de enfermagem, liderada pelo competente Eduardo Silva. Aplausos soaram pelo salão.
Eduardo sorriu orgulhoso e subiu ao palco a convite do diretor. De lá de cima, ele fez um breve discurso agradecendo a equipe. Quando terminou, o Dr. Ricardo perguntou: Eduardo, sua esposa está presente? Gostaríamos de conhecê-la. Vi o pânico nos olhos de Eduardo. Ele hesitou, olhou ao redor e finalmente apontou na minha direção. Ela está ali. Todas as cabeças se viraram para mim. Senti o peso dos olhares, mas mantive a cabeça erguida. Venha até aqui, querida, convidou o Dr. Ricardo. Comecei a caminhar em direção ao palco, sentindo o silêncio que se formou no salão. Minha prótese fazia um leve ruído contra o piso de mármore. Vi o rosto de Eduardo empalidecer à medida que eu me aproximava. Subi os 3 degraus do palco com alguma dificuldade, mas sem ajuda. O Dr. Ricardo me deu um abraço caloroso. Finalmente conhecemos a esposa do nosso querido Eduardo. Como é seu nome, minha jovem? Fernanda Silva. Respondi com um sorriso, olhando diretamente para Eduardo. É um prazer tê-la conosco, Fernanda. Eduardo sempre fala de você com tanto carinho, mas nunca a traz para nossos eventos. Eduardo forçou um sorriso. Fernanda tem dificuldades para se locomover em certos lugares, disse ele, baixando o tom de voz. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. 5 anos de amor, dedicação e superação reduzidos a uma dificuldade, uma vergonha. Na verdade, doutor, falei com voz firme, não tenho dificuldade nenhuma para me locomover. O problema é que meu marido tem vergonha de ser visto com uma mulher amputada. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. O rosto de Eduardo se contorceu em uma mistura de raiva e vergonha. Isso não é verdade. Ele tentou se defender. Fernanda está exagerando. Estou exagerando, Eduardo? Então por que você nunca me traz para os eventos? Por que mente dizendo que são apenas para funcionários? Por que, há poucos minutos, estava dizendo à sua colega que sou um fardo na sua vida? Eduardo ficou sem palavras. O Dr. Ricardo, percebendo o clima tenso, tentou intervir. Bem, acho que houve algum mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, doutor, continuei. Meu marido, o enfermeiro dedicado que todos admiram aqui, tem vergonha da própria esposa. Ele prefere ir a eventos sozinho, fingir que tem uma vida diferente do que mostrar que é casado com uma mulher que usa prótese. Eduardo, finalmente encontrando sua voz, explodiu. Chega, Fernanda! Você está envergonhando a nós dois. Eu estou te envergonhando? Ou é você que sente vergonha de mim há anos? Eu nunca deveria ter te trazido aqui. Ele gritou, perdendo completamente o controle. Sai daqui, Cotoco! Você está estragando tudo! O salão inteiro prendeu a respiração. Aquela palavra, Cotoco, ecoou como um trovão. Vi rostos chocados ao nosso redor. O Dr. Ricardo ficou pálido. Amanda cobriu a boca com as mãos. Por um momento, fiquei paralisada pela dor daquela humilhação pública. Mas então, algo inesperado aconteceu dentro de mim. Uma força que não sabia que tinha emergiu. Cotoco? Repeti calmamente, olhando direto nos olhos de Eduardo. Você me chama de Cotoco por causa da minha perna amputada? Interessante, Eduardo. Muito interessante você mencionar isso. Respirei fundo, sentindo uma estranha calma me invadir. Senhoras e senhores, já que meu marido quer falar de cotocos, acho que todos aqui merecem saber sobre o cotoco que ele esconde. Eduardo arregalou os olhos, entendendo imediatamente o que eu estava prestes a revelar. Vocês acham que conhecem Eduardo Silva, o enfermeiro perfeito, o homem dedicado. Mas sabem qual é o maior segredo dele? O motivo pelo qual ele nunca vai à praia com os colegas, nunca usa bermudas, sempre usa calças mesmo no calor? Eduardo avançou em minha direção. Fernanda, não se atreva. Meu marido tem micropênis, revelei, mantendo a voz firme. 2,5 centímetros quando excitado.
Um verdadeiro cotoco, como ele gosta de dizer. A sala explodiu. Alguns riram nervosamente, outros ficaram em silêncio constrangidos. Vi o rosto de Eduardo se transformar, da raiva para o choque, do choque para a humilhação absoluta. Então, querido, continuei, entre o meu cotoco, que todos podem ver, e o seu que você esconde desesperadamente, qual é o mais vergonhoso? Eu nunca tive vergonha da minha condição. Você, por outro lado, construiu uma vida inteira de mentiras para esconder a sua. Eduardo ficou vermelho como um pimentão. Sem dizer uma palavra, desceu do palco e saiu apressadamente do salão, sem olhar para trás. O silêncio perdurou por alguns segundos, até que o Dr. Ricardo pigarreou desconfortavelmente. Bem, acho que vamos continuar com nossa festa. A banda pode voltar a tocar, por favor? Lentamente desci do palco, sentindo dezenas de olhares sobre mim. Algumas pessoas se afastaram, outras me olharam com uma mistura de choque e admiração. Amanda estava paralisada, olhando para a porta por onde Eduardo havia saído. Uma senhora idosa se aproximou de mim. Reconhecia como a esposa do Dr. Ricardo. Querida, ela disse baixinho, isso foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer, e a mais devastadora também. Peguei minha bolsa e caminhei lentamente para a saída. Sabia que meu casamento havia acabado naquela noite, mas também sabia que algo novo havia começado. Ao sair do hotel, o ar frio da noite paulistana bateu em meu rosto. Lágrimas silenciosas escorriam pela minha face enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. O segurança do hotel me perguntou se eu precisava de um táxi e aceitei a oferta. Durante o trajeto, mantive o olhar fixo na janela, observando as luzes da cidade. "Para onde vamos, senhora?" perguntou o motorista. Hesitei. Não queria voltar para casa e enfrentar Eduardo. "Para o Hotel Mercure, na Alameda Santos, por favor." Precisava de um tempo sozinha para pensar. Quando cheguei ao hotel, fiz o check-in e subi para o quarto. Era simples, mas confortável. Sentei-me na cama e finalmente deixei toda a emoção contida explodir. Chorei como não chorava desde o acidente que levou minha perna. Depois de algumas horas, o celular tocou. Era Roberta, minha melhor amiga. "Fernanda, onde você está? Eduardo ligou para mim procurando por você." "Estou em um hotel, Roberta. Preciso de espaço." "O que aconteceu?" "Eduardo estava transtornado, dizendo que você o humilhou publicamente, que acabou com a carreira dele." Respirei fundo e contei tudo a ela. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. "Meu Deus, Fernanda, você realmente disse isso sobre o... Você sabe..." "Disse, Roberta, e não me arrependo. Por 5 anos, aguentei as mentiras dele, a vergonha que sentia de mim. Hoje, ele cruzou todos os limites me chamando de cotoco na frente de todo mundo. Entendo sua dor, amiga, mas revelar algo tão íntimo dele... Não estou orgulhosa disso, Roberta, mas pela primeira vez em anos, eu me senti poderosa. Ele me diminuiu por tanto tempo que eu já não sabia mais quem eu era. Conversamos por mais alguns minutos e Roberta prometeu vir ao hotel na manhã seguinte para me apoiar. Tentei dormir, mas foi impossível. Minha mente revivia cada momento daquela noite desastrosa. Na manhã seguinte, Roberta chegou cedo, trazendo algumas roupas e itens de higiene para mim. Seu abraço me trouxe o conforto que eu tanto precisava. "Como você está se sentindo?" ela perguntou, enquanto nos sentávamos para tomar café no restaurante do hotel. Como se tivesse sido atropelada por um caminhão. De novo. Tentei brincar, mas a dor era evidente na minha voz. "Eduardo tentou me ligar mais algumas vezes ontem à noite. Ele disse que precisa falar com você, que vocês precisam conversar." "Não tenho nada para falar com ele agora, Roberta. Preciso pensar no que vou fazer daqui para frente." Roberta segurou minha mão. "Você pode ficar na minha casa pelo tempo que precisar. Não precisa voltar para ele."
Agradeci, mas decidi ficar no hotel por mais alguns dias. Precisava desse espaço neutro para reorganizar meus pensamentos. Naquela tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era do Dr. Ricardo. Fernanda, gostaria de convidá-la para um café. Podemos nos encontrar no Starbucks próximo ao hospital às 16 horas? Prometo que será apenas uma conversa entre nós dois. Fiquei surpresa com o convite. O que o diretor do hospital poderia querer comigo depois daquele escândalo? Relutante, aceitei o convite. Às 16 horas em ponto, entrei no Starbucks. Dr. Ricardo já estava lá, em uma mesa no canto. Ele se levantou para me cumprimentar com um aperto de mão formal. Obrigado por vir, Fernanda. Não sabia se você aceitaria meu convite. Confesso que estou curiosa sobre o motivo desta conversa, doutor. Ele suspirou. Primeiro, quero pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Como anfitrião do evento e como diretor do hospital, me sinto parcialmente responsável. O senhor não tem culpa pelas atitudes do meu marido. Talvez não diretamente, mas criei um ambiente onde Eduardo se sentiu pressionado a esconder você. Ele não se sentiu pressionado, doutor. Ele escolheu me esconder. Dr. Ricardo assentiu. Você tem razão, e é por isso que estou aqui. Não para defender Eduardo, mas para lhe fazer uma proposta. Franzi o senho confusa. Que tipo de proposta? Fernanda, nosso hospital tem um programa de apoio a pacientes amputados. Oferecemos desde próteses avançadas até acompanhamento psicológico. Estamos sempre procurando pessoas que possam servir de inspiração, que possam falar com nossos pacientes sobre superação. O senhor quer que eu trabalhe para o hospital, depois de tudo que aconteceu? Não é um trabalho formal, seria como voluntária inicialmente. Você compartilharia sua experiência com pacientes que acabaram de passar por amputações. Mostraria a eles que é possível ter uma vida plena. Fiquei em silêncio, absorvendo a proposta. Sei que parece estranho, especialmente considerando a situação com Eduardo, mas pensei muito nisso durante a noite. O que aconteceu na festa foi impactante para todos, mas algo me chamou a atenção. Sua força, sua dignidade mesmo diante de uma humilhação tão grande. Não me senti muito digna expondo um segredo íntimo do meu marido. Foi uma reação humana a uma provocação cruel. Mas o que importa é como você seguiu em frente depois do seu acidente. Como você não se deixou definir pela sua amputação. É isso que nossos pacientes precisam ver. Pensei na proposta por alguns instantes. Era uma oportunidade de transformar toda aquela dor em algo positivo. E quanto a Eduardo? Ele ainda trabalha no hospital. Eduardo pediu licença temporária esta manhã. Disse que precisa de um tempo para resolver questões pessoais. Não sei se ele voltará. Não consegui evitar sentir uma pontada de culpa. Apesar de tudo, eu ainda me importava com ele. Vou pensar na sua proposta, Dr. Ricardo, mas preciso resolver minha situação pessoal primeiro. Claro, entendo perfeitamente. A porta estará aberta quando você estiver pronta. Nos despedimos e saí do café pensativa. A proposta do Dr. Ricardo tinha mexido comigo. Usar minha experiência para ajudar outras pessoas parecia um caminho para a cura e redenção. Quando voltei ao hotel, encontrei Eduardo sentado no lobby. Meu coração disparou ao vê-lo. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Fernanda, ele se levantou ao me ver. Precisamos conversar. Pensei em dar meia volta e sair, mas decidi enfrentá-lo. O que você quer, Eduardo? Podemos conversar em um lugar mais privado? Concordei relutantemente e subimos para meu quarto. Uma vez lá dentro, o silêncio pesou entre nós. Você destruiu minha vida, ele finalmente disse. Todos no hospital estão falando, alguns até riram na minha cara quando cheguei hoje de manhã. E o que você esperava depois de me humilhar publicamente?
que eu ficasse calada. Eu nunca quis te humilhar, eu só perdi o controle. Você me chamou de cotoco na frente de todos os seus colegas, Eduardo. Depois de anos me escondendo como se eu fosse algo vergonhoso. Ele se sentou na beira da cama com a cabeça baixa. Eu sei que errei, mas o que você fez foi muito pior. Você expôs algo que eu sempre tive muita vergonha. E você acha que eu não tenho vergonha quando as pessoas olham para a minha prótese? A diferença é que eu não posso esconder a minha condição como você esconde a sua. Eduardo levantou os olhos marejados. Tive 6 namoradas antes de você, Fernanda. Todas terminaram comigo depois da primeira vez. Todas riram, fizeram piadas. Quando te conheci no hospital, você estava tão vulnerável, tão grata por qualquer gentileza. Pensei que você me aceitaria como eu sou. E eu aceitei, Eduardo. Nunca fiz você se sentir menos por causa disso. Nunca comentei com ninguém, nem mesmo com Roberta. Mas ontem você contou para todo mundo, ele disse amargamente, porque você me empurrou até o limite. Depois de anos aguentando suas mentiras, suas desculpas, o modo como você me tratava como um segredo sujo. Ele se levantou e caminhou até a janela. Pedi demissão do hospital hoje. Não posso continuar trabalhando lá depois disso. Senti um aperto no peito. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Já recebi 3 mensagens de enfermeiras fazendo piadas sobre o tamanho do meu... Você sabe, o respeito que eu tinha, a autoridade como supervisor, tudo acabou. Sinto muito por isso, Eduardo. Realmente sinto. Mas você precisa entender o quanto me machucou todos esses anos. Eduardo virou-se para mim, com os olhos vermelhos. Sei que cometi erros, muitos erros, mas eu te amava, Fernanda. Do meu jeito, eu te amava. Que tipo de amor é esse que sente vergonha do outro, que esconde o outro como se fosse um segredo sujo? Ele não respondeu imediatamente. Depois de um longo silêncio, falou em voz baixa. Acho que não era amor de verdade, era conveniência. Eu me sentia seguro com você porque achava que você se sentiria grata por eu te aceitar. E de que adianta? Nosso casamento acabou, minha carreira no hospital acabou, tudo acabou. Você pode recomeçar, Eduardo, em outro hospital, em outra cidade se quiser. Ele soltou uma risada sem humor. E quanto ao nosso casamento? Também há chance de recomeço? Olhei para ele, para o homem com quem compartilhei 5 anos da minha vida. Não, Eduardo. Algumas coisas, quando quebram, não podem ser consertadas. Ele assentiu lentamente. Imaginei que diria isso. Vim aqui na esperança de... nem sei do quê. Talvez só precisasse ouvir de você que acabou. O que você vai fazer agora? Perguntei. Tenho um primo em Porto Alegre. Vou para lá por um tempo, tentar recomeçar. E você? Ainda não sei. Talvez aceite uma proposta que recebi hoje. Que proposta? Contei a ele sobre a conversa com o Dr. Ricardo. Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Ricardo te ofereceu isso? Mesmo depois do que aconteceu? Talvez ele tenha visto algo em mim que você nunca viu, Eduardo. Força, não fraqueza. Eduardo baixou o olhar. Você sempre foi forte, Fernanda. Mais forte do que eu jamais serei. Depois que Eduardo saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos. Uma mistura confusa de emoções me dominava. Tristeza pelo fim do casamento, raiva pelas humilhações que sofri, culpa por ter exposto Eduardo publicamente, mas também uma estranha sensação de libertação. Nos dias seguintes, resolvi as questões práticas. Eduardo realmente se mudou para Porto Alegre, deixando a casa para mim. Roberta me ajudou a embalar algumas coisas dele e enviar para o endereço do primo. 2 semanas após o incidente, liguei para o Dr. Ricardo e aceitei sua proposta. Comecei a visitar o hospital uma vez por semana para conversar com pacientes que haviam passado por amputações recentes. A princípio, foi desconfortável voltar àquele lugar onde tinha sido humilhada, mas aos poucos, o hospital ganhou um novo significado para mim.
Em uma dessas visitas, conheci Mariana, uma jovem de 19 anos, que havia perdido a perna em um acidente de moto. Ela estava em profunda depressão, recusando-se a fazer fisioterapia ou a usar a prótese. Não adianta, ela me disse. Nunca mais vou ser normal. Sentei-me ao lado de sua cama. Normal é superestimado, Mariana. E quem define o que é normal, afinal? Ela me olhou com desconfiança. Fácil para você falar. Você não sabe como é. Levantei minha calça jeans, revelando minha prótese. Os olhos dela se arregalaram. Na verdade, eu sei exatamente como é. Passei 2 horas com Mariana naquele dia. Quando estava de saída, ela me chamou. Você vai voltar, não vai? Claro que sim. Estarei aqui na próxima semana. Acho que vou tentar a fisioterapia amanhã, ela disse timidamente. Saí do hospital naquele dia com uma sensação que não experimentava há muito tempo. Propósito. Minha dor estava se transformando em algo útil, algo que poderia ajudar outras pessoas. Nas semanas seguintes, minha rotina se estabeleceu. Trabalhava no escritório de contabilidade durante o dia e ia ao hospital 2 vezes por semana. Comecei a participar de um grupo de apoio para pessoas amputadas e logo estava coordenando as reuniões. O Dr. Ricardo, impressionado com meu trabalho, me ofereceu um cargo remunerado como coordenadora do programa. 6 meses após o incidente no hotel, recebi um e-mail inesperado de Eduardo. Ele contava que estava trabalhando em um hospital em Porto Alegre, que havia começado terapia para lidar com seus problemas de autoestima. No final, havia um pedido de desculpas sincero pelos anos de mentiras e vergonha que me fez sentir. Respondi educadamente, desejando-lhe boa sorte. Não havia mais raiva ou mágoa, apenas a sensação de um capítulo encerrado. Em uma tarde de sexta-feira, após uma sessão particularmente emocionante com um novo grupo de pacientes, encontrei o Dr. Ricardo no corredor. Fernanda, seu trabalho tem sido excepcional. Os pacientes adoram você e a equipe médica notou uma melhora significativa na adesão ao tratamento. Obrigada, doutor. Esse trabalho tem sido terapêutico para mim também. Tenho uma proposta para você. Estamos expandindo o programa para outros hospitais do grupo. Gostaríamos que você liderasse a expansão, treinando outras pessoas como você para fazer esse trabalho. Aceitei a proposta na hora. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho de estruturar o programa expandido, criando materiais de treinamento e selecionando candidatos. Em uma dessas sessões de seleção, conheci Carlos, um ex-militar que havia perdido o braço em uma missão. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos que eu quando falava sobre ajudar outros amputados. Contratei-o imediatamente. Carlos e eu começamos a trabalhar juntos, viajando para outros hospitais do grupo para implementar o programa. Nossa parceria profissional floresceu rapidamente. Ele era dedicado, compassivo e tinha um senso de humor que me fazia rir, mesmo nos dias mais difíceis. 1 ano após a noite fatídica em que meu casamento terminou, Carlos me convidou para jantar. Não era a primeira vez que saíamos após o expediente, mas havia algo diferente naquela noite. Fernanda, preciso te dizer uma coisa, ele começou. Esses meses trabalhando com você têm sido os melhores da minha vida. Sorri, sentindo meu coração acelerar. Para mim também, Carlos. Não estou falando só do trabalho, ele continuou. Estou falando de você, da pessoa incrível que você é. Estou apaixonado por você, Fernanda. Fiquei em silêncio, surpresa não pela confissão, mas pela minha própria reação. Não havia medo, nem hesitação, apenas uma certeza tranquila. Também estou apaixonada por você, Carlos. Ele sorriu, aquele sorriso largo que iluminava todo o seu rosto. Sério? Não está dizendo isso só para não me magoar? Ri. Eu lá tenho cara de quem diz coisas só para não magoar os outros? Naquela noite, caminhamos de mãos dadas pela Avenida Paulista.
Dois corpos imperfeitos aos olhos da sociedade, mas que se encaixavam perfeitamente. Sabe o que mais gosto em você? Carlos perguntou. O quê? A forma como você não deixa que sua amputação defina quem você é. É apenas uma parte de você, não o todo. Aquelas palavras tocaram fundo em meu coração. Com Eduardo, sempre me senti reduzida à minha deficiência. Com Carlos, me sentia vista por inteira. Acho que precisei perder mais do que uma perna para encontrar a mim mesma, disse pensativa. Carlos apertou minha mão. Às vezes perdemos algo para ganhar algo muito maior. Olhando para trás, para o caminho tortuoso que me trouxe até aquele momento, percebi que ele estava certo. A humilhação daquela noite no hotel, que parecia o fim do mundo na época, foi na verdade o início de uma nova vida. Enquanto caminhávamos pela cidade iluminada, senti uma gratidão inesperada por tudo que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, não era mais um cotoco. Era completa.